Boa noite, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Hoje, dando continuidade à nossa série especial sobre CDs de programação e reprogramação mental, vamos falar sobre o CD de número 2, Segurança e Sucesso. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, Douglas. É com satisfação que estamos aqui falando agora deste tema tão importante, que tantas pessoas precisando hoje, de ter segurança, autoconfiança e caminhar no sucesso e prosperidade. Dr. Pedro, o senhor costuma dizer que o único problema da humanidade é a insegurança. Exatamente. Digo que a espécie humana nesse planeta só tem um problema, que se chama insegurança. E quando surge a insegurança? A insegurança surge apenas diante de um perigo. E o perigo pode ser real ou imaginário. Mas, por que eu coloco isso? Porque hoje temos muitos especialistas em dar diferentes nomes à insegurança, e daí as pessoas ficam meio perdidas, no meio até de tantas denominações. Eu digo, o que é timidez? Nada mais que insegurança no relacionamento com os outros. O que é sentimento de inferioridade? Nada mais que insegurança na comparação com os outros. O que é a depressão? Nada mais que insegurança dentro do futuro, que se manifesta com diferentes sintomas, mas especialmente 3. Tudo parece muito difícil, ou tudo parece sem graça, ou tudo parece sem sentido. E aqui sentido tem o significado de direção. E assim poderíamos aqui continuar a numeração. Ansiedade, que está muito na moda. O que é ansiedade? Insegurança diante do resultado, que se manifesta com a pressa de obter o resultado porque tem medo que não dê certo. A pessoa tem medo que não dê certo. Outro, tal do estresse. O que é estresse? Estresse é nervosismo. E quando surge o nervosismo? Quando a pessoa, e aí surge a raiva, porque quando a pessoa não foi treinada no processo de organização, prática das suas coisas, organização dos seus horários, que podemos chamar de disciplina, organização das suas atividades, ter, enfim, um processo de saber o que quer fazer a cada instante e ter isso como sequência de fatos. Então, isso tudo desencadeia uma insegurança generalizada que se traduz em estresse. Ok, o senhor falou sobre os perigos reais e imaginários. Certo. Esses perigos imaginários, eles costumam ter origem na própria mente humana. Exatamente. Daí esse problema pode... perigo imaginário é porque as pessoas que se sentem inseguras, ainda mais hoje que se proclama muita coisa que produz insegurança. Quando você diz que tem que viver o presente, isso tem um lado extremamente positivo. Mas tem gente que não entende bem o que é esse tal de presente. Como eu sempre afirmo, o presente é um momento tão fugaz que ele praticamente não existe. O que existe é uma dinâmica entre o passado, então olhar meu passado para ver o que eu tenho de sucessos, de realizações, de coisas boas que eu consegui realizar no passado, para eu me situar no presente e olhando para o futuro. Porque o presente é essa dinâmica entre passado e futuro. Então o que eu quero alcançar? Onde eu pretendo chegar? Do que eu preciso? E tudo isso faz com que então a pessoa possa se situar de forma mais objetiva. Mas quando as pessoas não têm esse padrão de organização da sua vida, começa a imaginar meu problema. A pessoa não gosta de mim, a pessoa me olhou com cara feia, e a partir daí cria inúmeros fantasmas imaginários que produzem os perigos imaginários e que desencadeia então a insegurança fruto da imaginação apenas. E como superar essa insegurança, Dr. Pedro? Fazendo o contrário do que eu falei agora, de que a pessoa, por exemplo, quando você sai à noite, antes de dormir, é importante que você já planeje o dia seguinte, para você não ir para a cama e ficar depois se rolando lá, acordando e pensando amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo, e aí a pessoa tem tendência a ficar estressada ao invés de descansar e dormir, e aí criar uma série de questões que levam à insônia. Porque a insônia não vem de graça.
insônia só existe quando existe preocupação. E preocupação está sempre fundamentada em inseguranças. E aí não tem aquela segurança e autoconfiança, a organização. Então, planejar a agenda do dia seguinte antes de deitar na cama é uma forma importantíssima, inclusive para combater a própria insônia e também para não ser pego por essas inseguranças ou esses perigos imaginários. Ok. O senhor costuma dizer que os seres humanos possuem 3 maneiras espontâneas de reagir diante do perigo. Perfeito. Quais são essas maneiras? Veja, eu sempre digo que a insegurança somente surge diante do perigo. E o perigo somente é perigo à medida que representa a ameaça de morte mais imediata, aparentemente imediata, ou mais remota. Então, para reagir diante do perigo, o ser humano tem 3 recursos naturais, podemos dizer assim, automáticos, próprios da natureza da mente humana, etc. Primeiro, diante de um perigo que a gente sente como muito difícil, a tendência é o quê? A pessoa sentir-se impotente diante do perigo. Aí vem o desânimo. O desânimo evolui para a tristeza. A tristeza evolui para a angústia. E a angústia paralisa. A segunda forma é de, diante do perigo, a pessoa começar a ficar preocupada como superar aquele perigo. A preocupação se intensifica e se chega ao medo. O medo, quando é intensificado de forma significativa, surge o pânico. E o pânico bota a pessoa a correr, a fugir. Então, a angústia paralisa. O pânico faz a pessoa ter a tendência de fugir, de muitas maneiras. Fugir mentalmente ou fugir na prática. Como quem sofre de síndrome do pânico, está sempre correndo de um médico para outro. A terceira forma de reagir diante do perigo é quando eu vejo, poxa vida, mas isso aí eu sou capaz de vencer. Então, a tendência mais natural é que diante de um perigo, porque todo perigo incomoda, todo perigo representa uma encheção de saco. Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Então a pessoa fica, aí vem a raiva. A raiva vem para quê? Para destruir o perigo. Mas quando a raiva se mistura com o desânimo, a tristeza, aí surge a sensação de que quer fazer, mas não consegue. Então, vem a chamada, que eu digo que a raiva é engolida. A pessoa retém a raiva, ou reprime a raiva. E aí, então, digo, raiva engolida vira mágoa. E a mágoa é uma raiva escondida que destrói por dentro. A raiva tende a destruir o fora. A mágoa destrói o dentro. A raiva tende a destruir o perigo que está lá fora, seja objeto, seja animal, seja pessoa. E a mágoa autodestrói a própria pessoa, desenvolve processos masoquistas e outras coisas mais. Então, mas a raiva, quando evolui mais, ela pode explodir no ódio, e o ódio para destruir mesmo. Então tem muitas maneiras para o ódio destruir. Tem gente que tem cara de pau, que destrói o dinheiro dos pobres, sendo ladrão de propinas e companhia, e ainda faz de uma forma tão sacana, e que as pessoas às vezes parecem estar diante da cara de um santo. Santo de fingido, de cara lavada. Então, na prática, o que tem que ter? Mais ainda, ódio somado ao pânico e somado à angústia, transforma-se em desespero. E aí está um passo, a pessoa quando chega ao desespero está um passo do suicídio. Ok, doutor Pedro. Sim. O CD2 ele é indicado para o treinamento mental, visando superar a insegurança, a tensão nervosa, a fadiga, o desânimo e conduz o ouvinte ao caminho do sucesso e da prosperidade. Perfeito. Então veja, gente, aí nós enfatizamos muito, inclusive, a questão de você olhar a vida de forma benéfica e construtiva, positiva. Você se sentindo como capaz de vencer. Por isso é importante olhar para o passado
com um olhar novo, como já falamos no programa anterior. Olhar não as dificuldades que você viveu, não os sofrimentos que você sentiu, mas sim perceber que após cada dificuldade e passado cada sofrimento, sempre existiu vitórias, sucessos, realizações, porque aí você desenvolve essa autoconfiança, essa confiança em si mesmo. Bem, autoconfiança já é confiança em si mesmo, mas também aprende a confiar nos outros. E aí, como a parapsicologia ensina e o próprio universo fala, os semelhantes se atraem. Então eu tenho a tendência de atrair pessoas que me ajudam a construir uma vida melhor e mais feliz. Quanto mais você presta atenção nas pessoas enquanto você as vê como inimigos ou como perigos, mais você atrai esse tipo de situação. Então o que nós temos que fazer? Inverter isso. Eu costumo dizer, já falei aqui outras vezes, que eu rasguei 2 diplomas. O diploma de pobre e de sofredor. Foi exatamente quando, graças aos livros da ciência cristã americana e outros, que ensinam o pensamento positivo, que ensinam você a planejar uma vida melhor, e chega de falar de luta, vamos olhar que a vida é uma festa contínua, até, segundo me disseram, até o nosso programa agora está com uma festa de luzes e flores, ainda parece que temos coisa a melhorar no nosso cenário aqui do programa. Então eu digo, é isso mesmo que é a minha intenção, ajudar as pessoas sempre a perceberem que não é só a manhã de sol que é bonita, amanhã que amanhece chovendo, a chuva é água, a água é vida, vida é a bênção do Criador do Universo para você. Mesmo quando às vezes parece que exagera um pouco, mas Deus não exagera, a natureza não exagera. As pessoas que não respeitaram a natureza e por isso colocaram uma casa à beira do rio, que é o quê? Que o rio não vai ocupar seu espaço na época das cheias? Você que foi bobo de não observar direito, não planejar. E ter pressa, porque tem 3 coisas que atrapalham as pessoas na área da autoconfiança e segurança. Egoísmo, individualismo e imediatismo. As pessoas têm pressa de resolver e querem resolver de qualquer jeito já. Então não tem outro lugar para botar a casa, bota em cima do leito do rio. Depois se queixa e que o prefeito não providencia atenção, o governo não faz nada. A coisa, por isso que se fala tanto da importância da educação, do ensino, da formação do ser humano para ele aprender a conduzir a própria vida em todos os departamentos. Isso também faz parte de um povo que tem chance de construir um futuro melhor e ser mais feliz. Ok, você de casa pode mandar a sua pergunta para a gente através do nosso portal. Acesse www.sistemagrisa.com.br. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Em 2 minutos nós estamos de volta com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano.
Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. No programa de hoje, o assunto é o CD de Programação e Reprogramação Mental número 2, Segurança e Sucesso. Dr. Pedro, este CD orienta na busca da autoconfiança, da autoestima, da autovalorização e da autorrealização. Perfeito. Então, veja, eu gostaria que você repetisse cada um deles, que eu quero comentar um por um. Sem problemas. Vamos então começar com a autoconfiança. Bem, autoconfiança, como é que surge? Pelo processo de autoconhecimento, você perceber as suas qualidades acima de tudo, perceber as suas capacidades, as suas habilidades. Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente fica chamando a atenção até das crianças daquilo que fez errado. Mas temos que aprender a olhar para nós mesmos e perceber o que nós realizamos de certo, de benéfico, de construtivo, seja para nós, seja para a família, seja para a sociedade. Então, a autoconfiança começa sempre com esse processo de autovalorização. Ok, depois vem a autoestima. Autoestima. A autoestima eu prefiro chamar de autovalorização, porque a autoestima é você ter uma aparência bonita. Hoje de manhã eu ganhei elogio aqui no programa dizendo que eu estou bonito. Eu digo, então, a autoestima olha mais para os aspectos externos, para as aparências, mas a autovalorização é muito maior, porque na autovalorização você vai observar suas qualidades, suas capacidades, seus talentos desenvolvidos, suas habilidades, enfim, todos os seus projetos de vida, no sentido de construir uma vida melhor e mais feliz, mas não só para você, mas para a família, para a sua empresa, onde você trabalha, não importa se você trabalha na empresa como funcionário ou empregado, ou se você trabalha como gerente ou dirigente ou como proprietário. Então tem que sempre ver o bem-estar do grupo todo da empresa. Porque o patrão que explora, ele é um cara inseguro. O patrão tem que saber motivar os seus funcionários para que eles se sintam como se a empresa fosse deles. Porque se a empresa melhora, também eles têm sua fatia de oferir coisas boas do resultado positivo financeiro do final do mês, do final do semestre ou final do trimestre. Uma empresa teria que distribuir os lucros da empresa no mínimo de 3 em 3 meses, mas não como uma coisa definitiva. Esse funcionário agora vai ganhar tanto por cento a mais. Não, isso não é participação dos lucros. Isso é aumento de salário. Então, isso tudo é importante. O senhor tocou num ponto muito interessante, a distribuição dos lucros serve como um estímulo ainda maior para que a pessoa passe a querer ter sempre um bom resultado no seu trabalho. Perfeito. Quando simplesmente aumenta-se o salário, ela se conforma, em um mês ela já se contentou e voltou. Já quer ganhar mais. Ao estado normal, já vai estar reclamando do salário. Exatamente. Então, aí a questão tem um nome especial nas empresas, isso é participação dos lucros, não é só isso, na verdade, bem, não veio agora, vai lá. Ok, o próximo é a autorrealização, o mais importante. A autorrealização, veja. Quando é que é a autorrealização? Quando você se sente uma pessoa valorizada. A autorrealização acontece quando você mesmo se reconhece que você está agindo bem, que você está produzindo de forma adequada, que você não está ganhando um salário que é esmola porque do patrão, e sim quando você sabe que você merece aquele salário, até pode achar que mereceria um pouquinho mais, mas é importante até que a pessoa considere que deveria receber um salário um pouco maior, porque então ela valoriza o que ela está fazendo, ela confia no que está fazendo. Mas não adianta achar que merece salário melhor se não faz, vamos dar o exemplo mais simples, se o faxineiro não limpa direito, não só o chão, mas as prateleiras, mas a beira, os lugares onde às vezes fica pó e às vezes não se lembra de tirar e assim por diante. E eu já fui faxineiro também, então eu entendo disso também. Então, o que acontece? Nós temos que aprender a ver a secretária, que não só dá conta do recado do dia,
mas mantém seu arquivo em dia, mantém suas informações hoje no computador bem organizadas, encontra mais um jeito de organizar os dados que precisam ser usados de vez em quando e que estão lá no computador, então usa vários recursos de informática ou até de organização de software. Para quê? Para estar pronta para ter o melhor desempenho na hora que precisar e não ficar despachando só as coisitas do dia a dia. Então, isso é autorrealização, porque aí a pessoa se sente que ela vale o que vende. Eu, por exemplo, me sinto muito realizado ao fazer esse programa, porque aqui eu digo que eu estou trazendo para vocês muita coisa que está comigo há muito tempo, mas também trago, às vezes, as últimas informações das nossas pesquisas. E sempre tendo em mente que o IPAP é um instituto de pesquisa, ensino e terapia. E, logicamente, hoje, terapia focada na orientação parapsicológica. Mas que nós também contribuímos com outras terapias. Então, o parapsicólogo, como terapeuta do Sistema Grisa, ele também se sente realizado à medida que ele percebe os benefícios distribuídos às pessoas que ele orienta. Isso é uma forma de autorrealização. Então, eu digo, hoje eu me sinto realizado e nesse programa considero que é o meu momento de mais visibilidade, como pessoas dizem, mas eu vejo que hoje eu me sinto realizado pelos inúmeros livros que eu publiquei, por aqueles que estão chegando aí, pelos inúmeros CDs que eu já gravei e que até estimulei outras pessoas do IPAP a produzir os seus. E até eu queria dar um recado aqui para os meus discípulos do IPAP. Não lance um CD sem me mostrar o texto. Não porque eu quero ser fiscal, e sim porque eu posso dar melhor qualidade de texto para você, produzir um CD que realmente seja do Sistema Grisa e que realmente tenha a linguagem adequada. Nós temos alguns parapsicólogos que fizeram CD para criança, mas não tem linguagem de criança. Mais usam português às vezes atrapalhado. Temos pessoas que fizeram CD lá para pessoas se ajudar, e ainda diz que é do Sistema Grisa e não está usando de fato o Sistema Grisa, está misturando com outras coisas que têm seu valor, mas não é Sistema Grisa. Então eu digo, eu aproveito aqui esse momento da autorrealização, que eu me sinto muito realizado quando um discípulo meu lança um produto, lança um livro, lança um CD, porque é o Sistema Grisa se expandindo, é a parapsicologia produzida pelo IPAP, dando novos frutos, em novos galhos. Isso é ótimo. Isso, eu não me sinto em competição com ninguém. Eu sinto que isso é a minha autorrealização também. E assim por diante. Digo, agora nós estamos entrando na fase da produção de documentários. Ainda vai chegar já esse momento, digo. Então, tudo isso faz a gente se sentir realizado, vendo quantas milhares de pessoas já foram beneficiadas pelo nosso trabalho. Eu digo, lógico, o dinheiro vem também, mas é consequência e não motivação principal das atividades desenvolvidas pelo Grisa, pelo IPAP e pelo Sistema Grisa. Ok, doutor Pedro. Muito bem colocado. Todos os CDs de programação e reprogramação mental, o telespectador pode encontrar no site da Livraria de Parapsicologia e Desenvolvimento Humano. Para acessar o site da livraria, basta acessar o nosso portal www.sistemagrisa.com.br. Lá em cima do site, no menu superior, você encontra o link para acessar o site da Lipap. Lá tem todos os telefones, os números de contato, você pode ligar para lá, para a Lipap, falar com a dona Terezinha ou com a Kelly, que elas vão lhe tirar todas as dúvidas e indicar o melhor CD, né, o melhor produto, aquilo que você está precisando para lhe ajudar. Perfeito. Doutor Pedro, vamos então encerrar o programa de hoje, lembrando que semana que vem nós vamos falar sobre o CD número 5, certo? Um CD muito importante. Relacionamento humano. Relacionamento humano. Certamente todo mundo tem algum problema de relacionamento humano e vai querer ouvir o programa, vai querer ver o programa da semana que vem.
Boa noite, doutor Pedro, muito Boa obrigado. Boa noite, obrigado, Douglas, mais uma vez por essa parceria. E realmente eu quero dizer aos telespectadores, e especialmente os internautas, que hoje a maioria das pessoas vê o nosso programa pela internet, é que eu estou muito contente pelos retornos que eu estou recebendo também. Isso também está me deixando mais ainda autorrealizado. Ok. O programa de hoje está terminando, mas você pode aprender ainda mais sobre parapsicologia na internet. Acesse agora o nosso portal www.sistemagrisa.com.br. O programa desta semana reprisa neste sábado e segunda-feira, às 20h30, aqui no canal 4 da NET. Às 20 horas? Isso, às 20 horas, aqui no canal 4 da NET, da TV Floripa. E quinta-feira que vem, às 21h, nós estamos de volta com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite.